Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Quadrilha especializada em roubos foi apresentada em Uberlândia. Trabalho da Polícia Civil, inclusive nós temos 7 presos e uma menor apreendida. Olha a quantidade de materiais apreendidos. Novo corredor de ônibus vai beneficiar 10 bairros. Corredor aqui na Avenida Segismundo Pereira vai ter 6 quilômetros de extensão em cada lado da via. Queda nas exportações de carne suína no primeiro semestre do ano. Com tantas incertezas no mercado internacional de carne suína, as atenções do setor se voltam para o mercado interno aqui no Brasil. E no esporte, próxima rodada do Brasileirão promete jogo difícil para o Atlético. Agora no Band Cidade, que está no ar. Boa noite. A Polícia Civil de Uberlândia apresentou hoje uma quadrilha especializada em roubos a residências e a ônibus. Eles atuavam em rodovias que cortam toda a região. 7 pessoas foram presas e uma menor apreendida. Trabalho da Polícia Civil, inclusive nós temos 7 presos e uma menor apreendida. Olha a quantidade de materiais apreendidos, inclusive tem também uma quantidade grande em drogas. Essa quadrilha é especializada em roubos a ônibus interestaduais. No caso, ônibus que fazem aqui a rota que pega a cidade de Uberlândia e cidades vizinhas. Essa organização criminosa abordava esses ônibus em movimento, utilizando armas de grosso calibre e posteriormente conduzia esses veículos até um matagal, onde de lá subtraíam todos os pertences da vítima, do motorista. Essa quadrilha tinha uma divisão de tarefas muito bem determinada dentro dessa teia criminosa, onde cada qual exercia uma função específica. Enquanto alguns deles praticavam os roubos, outros utilizavam as suas residências como esconderijo de armas de fogo, dos produtos do crime, outros também trabalhavam no sentido de buscarem armas de fogo junto a outros criminosos para cederem às quadrilhas para praticarem os roubos. Algumas vítimas já fizeram reconhecimento, agora a Polícia Civil vai entrar em contato com todas as vítimas desses roubos para que elas possam comparecer na delegacia e proceder ao reconhecimento de seus objetos. Um dos suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio na cidade de Uberaba, no último dia 26, se apresentou hoje à polícia. Ele negou participação no crime. O suspeito do duplo homicídio, registrado no fim do mês passado, se apresentou na manhã desta quarta-feira na área integrada de segurança pública do bairro Olinda. Durante depoimento para o delegado que investiga o caso, o suspeito negou participação no crime. Negou qualquer tipo de envolvimento no duplo homicídio e na dupla tentativa de homicídio ocorrida aí recentemente no posto de gasolina na Avenida Nenê Sabino. Mesmo que tenha a negativa de autoria, mas a Polícia Civil também tem aí a sua incumbência de produzir provas não só contra eles, mas como contra outros envolvidos também. O depoimento do suspeito, que durou cerca de meia hora, foi acompanhado do advogado criminalista Odilon dos Santos, que nega a participação do cliente no duplo homicídio, mas confirma que ele estava próximo ao local do crime no dia dos fatos. Ele nega tudo, certo? Cita o local onde ele estava nos dias dos fatos. Ele não tem participação nenhuma. O que ele alegou na defesa dele? Que ele estava lá no Vila 10, certo? Que ele não conhece o pessoal, não conhece os coautores também. No dia do crime, imagens feitas por jovens que estavam próximo ao posto registraram uma grande movimentação de pessoas e de veículos. Eles comentam sobre tiroteio quando se ouve novos disparos, mais correria e uma pessoa caída ao chão. Logo depois, confirmadas as mortes de Rafael Eurípides Amâncio, 30 anos, e Giovanni Santos Araújo, 26 anos. Outras pessoas estão sendo investigadas e poderão ser apresentadas a qualquer momento. A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais realizou a primeira de uma série de operações com o objetivo de impedir a sonegação de impostos. A ação Impacto Fiscal aconteceu em pontos estratégicos de rodovias do estado. Ao todo, foram 25 locais em 24 cidades mineiras. Na região, foram nos municípios de Delta, Frutal, Iturama, Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia. Carros, caminhões e ônibus foram parados e documentações das cargas transportadas revisados pelos agentes da Receita. Ao todo, foram 63 veículos retidos, 43 autuações,
uma apreensão e cerca de R$ 335 mil em multas. O transporte coletivo de Uberlândia vai passar por mudanças. Começaram as obras do novo corredor de ônibus, que promete modernizar e agilizar o trânsito da Avenida Segismundo Pereira. Durante coletiva de imprensa, o prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, falou sobre o projeto de mobilidade urbana da cidade e já anunciou o começo das obras do corredor de ônibus na Avenida Segismundo Pereira. Já começou o trabalho essa semana e nós estamos então agora intensificando esse trabalho para que nós possamos atender mais de 60 mil pessoas que vivem ali naquela região do Alvorada, do Almir, Morumbi, que vão ser as mais beneficiadas. O corredor aqui na Avenida Segismundo Pereira vai ter 6 quilômetros de extensão em cada lado da via e vai ligar o Terminal Central ao Terminal Novo Mundo. A promessa é de agilizar e modernizar o transporte dos usuários. O investimento na obra é de 22,5 milhões de reais, mas as mudanças na avenida estão gerando polêmica entre os comerciantes. Vai ocorrer uma obra que vai diretamente interferir no meu comércio, pois pelo que eu estou sabendo vão tirar os estacionamentos da avenida, que já não são muitos. Porque nós estamos aqui há 5 anos e do nada eles vêm querendo tirar o estacionamento e aí nem pensam na gente, a gente vive disso, então como é que eu faço? Já é difícil para os meus clientes pararem aqui, e se não tiver, seria pior ainda. A obra, da maneira como ela foi concebida e da maneira como ela foi planejada, ela vai causar transtornos mínimos perto do benefício que ela trará. É evidente que quando nós fizermos a adequação do encontro da Avenida Segismundo Pereira com a Avenida João Naves, esse seria o maior transtorno decorrente da obra, uma vez que nós vamos ter que desviar todo o fluxo que passa por ali, que, para a gente ter uma ideia, supera próximo a 100 mil veículos dia. O projeto do corredor na Avenida Segismundo Pereira contempla 11 estações de embarque e desembarque, a construção do Terminal Novo Mundo, nova sinalização, e os bairros beneficiados serão o Dom Almir, Morumbi, Santa Mônica, Segismundo, Novo Mundo, Alvorada, Joana d'Arc, São Francisco, Celebridade e Prosperidade. O investimento é de 22,5 milhões de reais. Uberlândia ainda terá novas obras. O projeto de mobilidade urbana contempla mais 4 corredores de ônibus, sendo um na José Fonseca e Silva, outro na Getúlio Vargas, o terceiro na João Pessoa e o quarto na Nicomedes. Serão 60 estações de embarque e desembarque, 4 novos terminais. O investimento total de 130 milhões de reais. Enquanto isso, em Uberaba, a Prefeitura estuda novas mudanças no sistema de transporte coletivo da cidade. Os ônibus do sistema BRT deixariam de ter faixa exclusiva na Avenida Leopoldino de Oliveira, área central, e passariam a circular junto a outros veículos de pequeno porte. Sobre o assunto, nossa reportagem conversou com o presidente da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano, Rodrigo Oliveira. Ele não concorda com a mudança e ainda afirma que ela pode gerar graves acidentes. BRT, se ele não tiver uma faixa exclusiva para ele, se ele for compartilhado com outros automóveis, ele já não é mais o BRT. Ele já não tem mais essa função de transporte rápido. Nós fizemos aqui todo um investimento nesse sistema, acreditando no retorno que ele poderia dar para o município e para o sistema. Então a gente torce para que continue da maneira que está. É um ônibus maior, é um ônibus mais pesado. Ele vazio, ele pesa em torno de 18.500 quilos. Ele carregado, ele vai para em torno de 28 mil quilos. Apesar de ser um veículo moderno, com sistema de freio compatível, mas é um veículo que não freia, não para como para um veículo menor. E compartilhar com outros automóveis, eu acho que é um risco. A aceitação do sistema, dentro de pouco tempo, 5, 6 meses de operação, isso é um sucesso total, na minha análise. Foram canceladas a construção do gasoduto entre Betim e o Triângulo Mineiro e a instalação da fábrica de amônia em Uberaba. O Brasil importa hoje 66% do fertilizante usado no país e a fábrica poderia reverter esse quadro. A obra foi paralisada pela Petrobras por causa da crise na empresa. A justificativa da suspensão foi que o governo de Minas não construiu o gasoduto, enquanto o governo diz que não fez a instalação porque a estatal desistiu de construir a unidade.
A expectativa era que 50% do volume de gás transportado seria consumido pela unidade de produção de amônia. O turismo rural pode ser uma das opções para as férias escolares da criançada. Mais detalhes em instantes, até já. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. A queda nas exportações de carne suína no primeiro semestre deste ano preocupa os criadores. Com a maior oferta do produto no mercado, a alternativa é investir no aumento do consumo interno da carne. No primeiro semestre de 2015, a Rússia se consolidou como o maior comprador de carne suína brasileira. De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, o volume de exportações registrou um crescimento de 18% durante o mês de maio, sendo o melhor indicador mensal do ano. Mesmo assim, no acumulado do ano, há uma queda expressiva nas vendas para o exterior. As 181 mil toneladas embarcadas nos primeiros 5 meses do ano representam uma redução de 7,8% sobre o mesmo período do ano passado. O motivo é que outros mercados importantes diminuíram as compras, Singapura em 45% e Hong Kong 4,5%. O cenário preocupa a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Então, o contexto geral é: a exportação vem menor do que em 2014 e a nossa dependência da Rússia, que historicamente já é próximo a 40% do que é exportado, como foi ano passado, vem crescendo, né? Então, a Rússia, no curto prazo, ela está sendo a salvação da lavoura, mas estrategicamente é uma situação perigosa. Com tantas incertezas no mercado internacional de carne suína, as atenções do setor se voltam para o mercado interno aqui no Brasil. Mesmo em um cenário de retração econômica, com a valorização da carne bovina, a carne suína se torna uma boa alternativa para os consumidores. Para a BCS, a tendência com o cenário atual é de que o consumidor brasileiro continue elevando gradualmente o consumo de carne suína, hoje em mais de 15 quilos por habitante ao ano. A lei da oferta e demanda ela é implacável. Se a gente não conseguir exportar, e o ideal é que a gente conseguisse atingir as 600 mil toneladas por ano, como já atingimos algumas vezes, esse volume ele volta para o mercado interno, né? E a nossa oferta-demanda está muito ajustadinha. Se a gente tiver que voltar esse volume para o mercado interno e tiver que consumir, certamente a gente vai ter uma menor remuneração ao produtor brasileiro, né? O que complica efetivamente a sua rentabilidade, as projeções de investimentos em ampliações e tecnificação e por aí vai. O Brasil vai exportar pela primeira vez na história leite em pó para a Rússia. A autorização russa para empresas brasileiras foi anunciada pela ministra da Agricultura, Cátia Abreu, em Moscou. A Rússia comprou de outros países no ano passado 650 mil toneladas de leite em pó, representando um valor de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. No acordo fechado com o Brasil, 22 empresas do Sul e do Sudeste poderão exportar para o país do leste europeu. A ministra Cátia Abreu, que falou por telefone com jornalistas brasileiros, acredita que em 2 a 3 anos o Brasil poderá conquistar até 50% do mercado russo de leite em pó. Nós acreditamos, as empresas estão aqui comigo na viagem, na área de leite, de carne. Eles acreditam, e eu também acredito, que 50% desse mercado nós vamos absorver rapidamente. Nós temos competitividade, as nossas empresas estão preparadas. Eu acredito que em 2, 3 anos nós absorvemos boa parte disso tudo. Agora tem a previsão do tempo para esta quinta-feira na região. Os dados são do Instituto Clima Tempo. Em Lagamar, o dia será de sol com algumas nuvens e sem chuva. Máxima prevista 31, mínima 19. Em Iturama, a quinta-feira amanhece ensolarada e com poucas nuvens no céu. A temperatura pode chegar a 31 graus, mínima 21, não chove. Sem previsão de chuva também em João Pinheiro. Sol com algumas nuvens nesta quinta, máxima 28, mínima 17. Em Monte Alegre de Minas, a quinta será de sol com poucas nuvens, máxima 30, mínima 18, sem chuva na cidade. A tendência é que as temperaturas se estabilizem nos próximos dias em Nova Ponte.
A previsão é de sol com algumas nuvens. A temperatura pode chegar a 29 graus, mínima 18, sem previsão de chuva. Muitos pais precisam ser criativos nessa época do ano, quando a criançada está de férias. O turismo rural é uma das opções para a época. Em São Roque, interior de São Paulo, uma fazenda proporciona um pouco da vida no campo, desde o contato com animais até passeios divertidos em pôneis e charretes. Quem resiste a animaizinhos como estes? Com estas carinhas fica difícil, né? Eles são os principais atrativos desta fazenda em São Roque, interior de São Paulo, onde animais de 200 espécies podem ser vistos. 30 anos atrás, a propriedade se dedicava apenas à criação de aves exóticas e coelhos, que eram tosquiados para fazer lã cachemir. Mas, com o passar do tempo, a família responsável pelo negócio resolveu se dedicar ao turismo rural. Foi pouco a pouco. A gente começou há uns 10 anos, com uns animais diferentes, aí aumentamos as matrizes um pouco ali, parceria com outros criadores também. A proposta da fazenda é diferente de um zoológico porque permite o visitante entrar em contato com os animais, como esta mini cabra, que nasceu há apenas 10 dias. As crianças adoram. Muito fofo. E os adultos também. Com certeza, né? É muito gostoso passar um dia na natureza, brincando com os animais. A fazenda tem 7 alqueires com bichos da fauna brasileira e de outros países, como a lhama e as aves exóticas de penas coloridas e exuberantes. Também há a criação de pequenos animais para o mercado de pets, como cães e roedores, e passeios de pônei e charrete que divertem a criançada. A gente foca muito na questão das escolas, grupos de terceira idade também, a gente tem um foco muito legal com isso. O trabalho é muito grande, a divulgação é muito grande. Durante a semana a gente está aberto também aos grupos que vêm para cá para nós. É uma coisa muito legal, muito bem feita, que traz bastante gente. A sustentabilidade faz parte da filosofia da fazenda desde o princípio das atividades na década de 80, quando a área era um descampado e foi reflorestada. Aqui, toda vez que um animal morre, uma muda de árvore é plantada. E quando bate aquela fome, a propriedade conta com 2 restaurantes, sendo um à la carte e este com fogão a lenha. Alguns alimentos são feitos aqui mesmo, como é o caso desta linguiça. Aqui é o melhor lugar para passear com filhos, né? Tem brinquedo, tem passeio de charrete com pônei. Eles gostam bastante, principalmente até os adultos ali gostam. É essencial para toda pessoa conhecer a natureza, conhecer os bichinhos, como se alimentam e tal. Achei excelente. Ainda estão abertas as inscrições para as mini-férias do SESC em Uberaba e Araxá. Os pais interessados em garantir a diversão da criançada devem procurar a central de atendimento de cada município. Em Uberaba, ela fica na rua Ricardo Misson, número 411. E em Araxá, na rua Doutor Edmar Cunha, 150. As miniférias Amigos da Água começam no dia 20 e vão até o dia 31 de julho. Crianças de 5 a 12 anos podem participar. A seguir, você confere as notícias do esporte. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Galo enfrenta o Corinthians e a Raposa o Avaí. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. Atlético contra Corinthians já é considerado um clássico. Na 14ª rodada do Brasileirão, o Galo precisa lutar pelos 3 pontos. É o jogo do melhor ataque contra a melhor defesa do campeonato. Ele está de volta, ou pelo menos espera estar. Não fui confirmado ainda se eu vou começar jogando. Espero que eu possa voltar diante de um grande clássico que
se tornou, né? Corinthians e Atlético. Sem atuar há mais de 2 meses, recuperado de lesão, o lateral é a única opção de ofício que tem o técnico Levir Coupe contra o Corinthians. Já que Patrick não joga mais pelo clube e Carlos César está suspenso, Marcos Rocha deve reassumir o posto. A responsabilidade é muito grande, principalmente pelo rendimento que o Patrick vinha tendo, né? Um jogador que contribuiu bastante para as nossas vitórias. Então a responsabilidade minha sempre cresceu durante esse período, porque eu sabia que se eu voltasse, eu teria que voltar no mesmo nível, até acima, para me continuar sendo titular do Atlético. É uma força a mais em um momento importante. Além do confronto direto, é o jogo do melhor ataque contra a melhor defesa. Com apenas 8 gols sofridos, o Corinthians não toma um gol há 4 jogos. O Corinthians sempre teve essa característica, né? De ser uma equipe que toma poucos gols. Então acho que a gente tem que continuar trabalhando a bola, como vem acontecendo, com as penetrações, as jogadas pelas alas. Para tentar facilitar a vida do Galo, um jogador que vive seu grande momento no clube. Giovanni Augusto marcou gol nos 2 últimos jogos da equipe, contra Sport Recife e diante da Ponte Preta. O jogador vive de gol, né? Ainda mais a gente que joga do meio para frente. Fico muito feliz por ter voltado a marcar gols importantes. E com certeza esses gols irão me ajudar bastante no decorrer da caminhada. Espero continuar marcando os gols e aos poucos entrando para a história do Atlético. E de Arena Corinthians, ele entende muito bem. Foi um gol que significou bastante na minha trajetória, né? Pude ter o reconhecimento de muitas pessoas, passei a ser mais conhecido e a ganhar mais respeito. Então é um gol que para mim me ajudou bastante, fico muito feliz de ter acontecido. Há 9 jogos sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, a equipe do Cruzeiro ainda não encontrou a formação perfeita. O zagueiro Manuel e o goleiro Fábio são os únicos jogadores que se repetiram em todas essas partidas. No jogo contra o Avaí, a escalação ainda é dúvida. Está difícil de saber quem são os 11 titulares do Cruzeiro. Não sei. O importante é que eu estou ali, estou tendo minha oportunidade, estou procurando fazer o meu melhor para poder continuar como titular. O próprio Manuel e o goleiro Fábio foram os únicos titulares em todas as partidas desde a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo. Muito feliz, né? Tá sempre sendo lembrado ali, sempre tá em campo procurando ajudar meus companheiros, né? Mas tem que fazer mais ainda para ajudar meus companheiros, tem que fazer mais para mim continuar jogando. Então, essa semana que a gente vai ter uma semana boa para a gente trabalhar, procurar melhorar. O técnico Vanderlei Luxemburgo busca o time ideal do Cruzeiro. Nas 9 partidas em que dirigiu a equipe, o treinador ainda não repetiu uma formação. Na última partida, contra o Goiás, as entradas de Marinho e Joel no time titular surpreenderam. E deu certo. Joel fez o gol da vitória e Marinho foi quem mais deu trabalho à defesa adversária, com dribles e chutes de fora da área. Tem que finalizar mesmo, né? A equipe sempre mantendo uma posse de bola alta, mas sem objetivo não dá, então tem que procurar isso, procurar finalizar bastante, até porque, como eu falo, né, só faz gol quem chuta. Que o Cruzeiro recebe o Avaí domingo no Mineirão está fácil de saber. Muito mais complicado é descobrir quem vai começar jogando. As equipes que vão disputar o 20º Campeonato Mundial de Handebol Masculino Júnior começaram a desembarcar na cidade. Os times da Romênia, Argentina, Suécia e França já chegaram e a seleção brasileira já está em Uberaba, onde compete a primeira fase. A competição acontece entre os dias 19 de julho e 1º de agosto. Lembrando que a entrada para os jogos será gratuita. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã.